Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje vou falar-vos dos meus favoritos do primeiro trimestre de 2021. Em primeiro lugar, se ainda não o fizeram, por favor façam, subscrevam o canal e ativem o sininho para receberem novas notificações. E então, sem mais demoras, vamos então falar dos meus favoritos do trimestre de 2021. Em primeiro lugar, eu vou falar aqui de dois audiobooks que eu ouvi e que eu realmente adorei e estou muito entusiasmada para, em abril, ler mais um livro da autora, o primeiro livro dela que saiu em Portugal. E então eu tenho que falar aqui dos livros da Taylor Jenkins Reid que eu ouvi agora neste primeiro trimestre. O primeiro deles que eu ouvi foi o Maybe in Another Life e basicamente nós temos aqui a nossa personagem principal que tem um evento traumático que lhe muda completamente a vida e então nós seguimos aqui a realidade alternativa A e a realidade alternativa B se ela tivesse tomado decisões diferentes. E realmente foi uma história fenomenal, fantástica e que realmente nos faz pensar sobre se nós realmente estamos destinados a algo ou se são as nossas decisões que nos levam por algum caminho. Portanto, realmente eu adorei este livro, está repleto de romance e acima de tudo de desenvolvimento desta personagem fantástica e tudo o que ela tem que ultrapassar nas duas narrativas diferentes para realmente conseguir superar-se ela mesma. E depois também ouvi o Daisy Jones and the Six. Esta história é verídica, é sobre esta cantora Daisy Jones e a banda The Six, que foram bastante conhecidos na década de 70 nos Estados Unidos e basicamente fala sobre os pontos altos e os pontos baixos desta banda, que realmente estava ali mesmo cheia de intriga e foi fantástico. Eu ouvi este audiobook com vários narradores, ou seja, cada personagem tinha o seu próprio narrador, porque todo o livro é em género de entrevista e portanto aconselho-vos bastante. Vou deixar aqui em baixo um link na descrição para vocês terem 30 dias grátis no audiobooks.com. Foi a app onde eu ouvi o Daisy Jones and the Six e o Maybe in Another Life e todos os outros audiobooks que eu tenho ouvido ultimamente, portanto não percam, porque eu acho que acima de tudo ouvir o Daisy Jones and the Six é uma experiência em si fantástica e eu realmente adorei. Os livros da Taylor Jenkins Reid, tanto o Maybe in Another Life como o Daisy Jones and the Six, estão escritos perfeitamente e são tão diferentes porque um é verídico e o outro é um romance quase de fantasia, não é? Porque temos aqui duas alternativas diferentes. E eu acho que demonstra realmente como a Taylor Jenkins Reid consegue ser uma escritora super versátil e, portanto, estou muito entusiasmada agora para ler o primeiro livro dela que saiu em Portugal, que é Os Sete Maridos de Evan e Hugo, e será que ele vai ser um dos favoritos do segundo trimestre de 2021? Vamos ver. Vamos ver. Outro livro que eu li e que fiquei bastante surpreendida foi O Império Final do Brandon Sanderson. Eu tinha medo de ler este livro, ok? Porque são 600 páginas e não é todos os dias que uma pessoa lê um livro de 600 páginas. E eu estava um bocadinho com medo por ser um mundo de fantasia tão grande já e de ter tantos fãs e de, pelos vistos, ser assim um mundo um bocadinho complicado de compreender, mas não. O Brandon Sanderson escreve muito bem, é realmente aqui um livro de high fantasy, mas há aqui dois pontos que eu considero fulcrais num livro de fantasia que nos ajudam a entender bastante o mundo. Primeiro de tudo, é nós irmos aprendendo à medida que a personagem principal vai aprendendo sobre este mundo. Eu acho que isso realmente é muito importante e nós aqui seguimos, acima de tudo, a narrativa da Ven e como ela vai evoluindo ao longo do tempo e como ela vai aprendendo a usar os metais e como é que ela vai aprendendo a gerir aquelas políticas todas, realmente é fantástico. E o segundo ponto que eu também acho que é super essencial num livro de fantasia que seja bastante complexo é a escrita acessível. E de facto o Brandon Sanderson não é, por exemplo, de frases longas, não é de frases bastante floreadas, não é de frases complicadas, de vocabulário complicado, essas coisas todas que normalmente me deixam sempre com um pezinho atrás no que toca a high fantasy. Não. O Brandon Sanderson escreve com um estilo de escrita bastante acessível, ele explica, às vezes até mais do que uma vez, pelo que eu percebi, mas eu sou um bocadinho nada nesse assunto, como é que, por exemplo, os metais funcionam e essas coisas todas. Não é repetitivo, mas no sentido de menciona aqui, menciona acolá, e portanto isso ajuda-nos aqui a memorizar aqui um bocadinho como é que o mundo funciona, porque é realmente uma magia assim um bocadinho complicada de compreender, mas que eu realmente adorei.
estou convertida aqui ao mundo do Mistborn, vamos ver como é que corre, e realmente eu gostei bastante, foi um livro que me surpreendeu, porque eu realmente me senti intimidada por ele, mas que até correu bem. Outro livro que eu também adorei mesmo e que é um autor português que eu comecei a ler o ano passado e que agora publicou mais recentemente aqui este livro já em janeiro. Eu acho que eu li em fevereiro, se eu não estou em erro, acho que foi, e que foi O Cardeal, de Nuno Pomoceno. Este livro surpreendeu-me bastante. O Nuno Pomoceno é um escritor de thrillers, acima de tudo, e thrillers que realmente têm aqui um bocadinho de violência, mas acima de tudo é um thriller psicológico que obriga as personagens a ir à procura de pistas, e eu adoro isso, e nunca consigo descobrir quem é o assassino. Portanto, para mim é fantástico, e realmente acho que aqui O Cardeal foi realmente aqui um livro que eu gostei bastante pela maneira como o autor conseguiu juntar as peças todas e atar aqui algumas linhas que pareciam que não tinham qualquer tipo de conexão, portanto gostei bastante. Mas também aqui um outro que eu também posso mencionar foi A Última Ceia, que é provavelmente um dos livros mais diferentes aqui das aventuras do professor Catalão, que é sobre um quadro que desaparece e o roubo de um quadro, e portanto também é muito, muito bom. Mas eu gostei muito aqui do Cardeal por realmente nós revisitarmos muitas personagens, por ter uma narrativa muito complexa e por realmente depois no fim tudo ter o seu sentido. Realmente foi muito, muito bom. Depois, outro que me surpreendeu bastante foi um livro da Colleen Hoover e foi o Isto Acaba Aqui. O Isto Acaba Aqui, temos aqui uma personagem que é a Lily Bloom e ela viveu toda a sua vida numa casa com episódios de violência doméstica, e ela vive o seu início de vida adulta a dizer não, isto não se vai repetir comigo. Só que repete-se. E portanto, depois nós temos aqui a Lily a tentar perceber como é que ela pode quebrar este ciclo e de que maneira que ela pode quebrá-lo. E realmente foi uma narrativa muito, muito boa, muito, muito interessante. As últimas páginas eu estava a chorar baba e ranho, porque realmente a Colleen consegue escrever momentos de pura tensão e de pura alegria e tristeza ao mesmo tempo, assim, de maneira perfeita. E depois no final a Colleen tem aqui uma declaração aos leitores, acima de tudo, que também me fez chorar ainda mais ao birranho, portanto, enfim, foi realmente fenomenal e fantástico, e eu fiquei muito, muito surpreendida pela positiva com este livro. E depois, por fim, tenho aqui um livro que eu pensei que não me ia surpreender, mas surpreendeu-me bastante, e que foi o A Cordal Silver Flame. E que foi o A Court of Silver Flames, de Sarah J. Maas. Este livro é sobre a história da Nesta, e nós vimos sempre Nesta na trilogia através da lente da Feyre, através da perspectiva da Feyre. E honestamente nós aqui vemos uma perspectiva diferente, porque agora estamos a ver do ponto de vista da Nesta e de como ela se sente tão injustiçada devido a todas as coisas que aconteceu e muitas das coisas que a Feyre nem sequer faz ideia que aconteceram com a Nesta. E portanto eu acho que realmente foi um livro muito, muito importante para nós percebermos esta personagem que é tão próxima da personagem principal da trilogia do ACOTAR, mas que ao mesmo tempo muitas pessoas não gostam e que não a compreendem. E portanto realmente surpreendeu-me bastante. Gostei bastante. A Nesta era uma personagem que eu não gostava e que agora eu não consigo haver-me gostar dela, mas consigo ter bastante empatia por ela e compaixão por ela e perceber a perspectiva dela e entendê-la. E portanto, realmente foi um livro que me surpreendeu bastante e que eu espero mesmo que as pessoas leiam, porque tem aqui um arco de redenção muito, muito bom, muito fantástico, e que mostra, tem aqui realmente uma história muito importante por trás. E portanto eu fiquei muito, muito surpreendida com este livro. 5 estrelas, porque este livro da Sarah J. Maas foi mesmo escrito e profundamente dedicado. Eu consigo sentir mesmo isso nas páginas. Portanto, não percam, porque realmente foi um livro que me surpreendeu bastante. E portanto tenho aqui estes livros em cópia física, mais os outros dois que estão em formato audiobook, os meus favoritos deste trimestre de 2021. Digam-me tudo aqui em baixo nos comentários se vocês já leram algum destes livros, se vocês gostavam de ler, contem-me tudo, eu quero saber tudo, e muito obrigada por assistirem, espero que tenham gostado, e então nós vemos no próximo vídeo. Adeus, boas leituras!